Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de outubro de 2019. Olho de Deus, parte 01. Lançado em 25 de agosto de 2003, o telescópio espacial Spitzer, da NASA, completou 16 anos de ótimos serviços prestados. Homenageando o aniversário, a Agência Espacial Americana montou uma galeria com 16 imagens impactantes registradas pelas lentes do Spitzer. A relação pode ser vista aqui. Uma das selecionadas, mostrada acima, é a nebulosa de Helix e Hélice, localizada a cerca de 700 anos-luz da Terra. Sua semelhança com o olho lhe rendeu o apelido Olho de Deus. A Helix NGC 7293 é uma nebulosa planetária, ou os restos de uma estrela semelhante ao Sol. Quando o suprimento interno de combustível dessas estrelas acaba, suas camadas externas incham para criar a nebulosa. Esta última é aquecida pelo núcleo quente da estrela morta, chamada anã branca. Neste caso, a anã branca, localizada no meio do olho, não é visível na imagem. Nosso Sol chegará à fase de nebulosa planetária quando morrer, em cerca de 5 bilhões de anos. Bolha espacial. A missão principal do Spitzer terminou após 5 anos e meio, quando o líquido refrigerante de hélio necessário para operar 2 dos 3 instrumentos do telescópio acabou. Mas seu design de resfriamento passivo permitiu que parte de seu terceiro instrumento continuasse operando por mais 10 anos. A missão está programada para terminar em 30 de janeiro de 2020. Outras terras. Administrado pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), na sigla em inglês da NASA em Pasadena, Califórnia, o Spitzer permitiu que cientistas confirmassem a presença de 7 planetas rochosos do tamanho da Terra no sistema TRAPPIST. O telescópio também forneceu mapas meteorológicos de exoplanetas quentes e gasosos e revelou um anel oculto em torno de Saturno. O Spitzer iluminou reuniões ocultas de poeira em uma grande variedade de locais. Entre eles estão nebulosas cósmicas, nuvens de gás e poeira no espaço, onde estrelas jovens se formam, e galáxias rodopiantes. O telescópio também investigou algumas das galáxias mais antigas do universo e olhou para o buraco negro no centro da Via Láctea. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. Quando os homens, fisicamente, pouco dissemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Afirma o Espírito Emmanuel no livro que leva seu nome, psicografado por Francisco Cândido Xavier. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro, animais e, mais tarde, homens.
de conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 669. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Isto é, Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. O homem primitivo reverenciava os espíritos deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. Depois o homem passou ao politeísmo, um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. Em geral, as manifestações politeístas são acompanhadas de idolatrias, refletindo a visão fragmentária que o homem tem da vida e do mundo. A mitologia de cada povo adquire feição própria. A mitologia grega e os ensinamentos órficos de grande impacto na civilização ocidental são desenvolvidos por mestres do saber, os quais, no entanto, mantêm-se isolados das massas populares. O monoteísmo, consequência natural, e oposta, do politeísmo é doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai Criador Supremo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério. 2000 anos de monoteísmo levaram Allan Kardec no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos trazer uma nova compreensão sobre Deus ao perguntaram: que é Deus? Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A existência de Deus é um dos princípios fundamentais do espiritismo e Allan Kardec o prova na pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Allan Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.